O Alan hoje é meu diretor. Tudo bem, diretor? A gente precisa apresentar o Luiz, né, gente? Com o nosso diretor de imagem. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus abençoe e ilumine a cada um. Que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada em nossos corações. Me apresentando para os que não me conhecem aqui e à distância, me chamo Santana, sou teólogo por formação, professor de grego, hebraico e aramaico e religiões comparadas, espírita convicto de fé pública, volta-redondense, e pertenço ao Centro Espírita A Caminho da Luz de Volta Redonda. Do boa noite aos presentes e aos que estão à distância, que Jesus nos ampare a todos. Vamos falar dentro do conceito criacionista e evolucionista e entender onde o Espiritismo se encaixa, porque várias vezes somos questionados, o Espiritismo é evolucionista ou é criacionista? E nós vamos tentar entender isso hoje e achar uma resposta definitiva, sempre baseada na razão. Se alguém veio aqui hoje proposto ou disposto a se emocionar com o tema, eu sinto muito, é um tema científico, extremamente científico, talvez seja um pouco maçante, vou fazer de tudo para que não seja, mas é um tema científico. Por que científico? Porque a doutrina espírita se baseia em 3 aspectos: religião, filosofia e não podemos fugir a esse aspecto. Criacionismo, ele é dividido em 2 partes. O criacionismo absolutamente, estritamente religioso, bíblico, e o criacionismo científico, que não é, claro, aceito por todos os cientistas, mas por um grupamento desses cientistas. Nós vamos tratar inicialmente do criacionismo bíblico. Quais são as suas características? Defende a Bíblia que existe um ser bendito, soberano, único, que é todo onipotente, que é todo poderoso, sábio e está em todos os lugares. Onipotente, onipresente, onisciente. Nós o chamamos de Deus. A Sagrada Escritura trata-o como Yahvé, o povo detentor, né, dos direitos do Islã. O islamismo chama de Alá. Não importa o nome, é uma entidade extremamente inteligente, poderosa e sempre presente. A Bíblia defende Deus como sendo um Deus trino, um Deus que ao mesmo tempo é um e ao mesmo tempo é 3, mas a própria Bíblia derruba isso quando Jesus afirma que de forma alguma existe uma trindade. Jesus afirma isso, mas não podemos falar muito sobre isso hoje, isso fica para uma próxima vez. Isso é chamado de show business. Todo mundo ficou curioso, com vontade de assistir a próxima palestra. É assim que funciona. A Bíblia também diz que este Deus criou tudo que existe em 7 dias. Nos primeiros 6 ele trabalhou e no 7º dia ele descansou. Já foi analisado isso, verificado que nós podemos ter cientificamente passado por aproximadamente 7 eras. E seria o registro bíblico do início da Gênese é feito claramente por pessoas expatriadas do sistema solar Capela, pessoas que foram expulsas de lá. O registro do início da Gênese bíblica é claramente feito por capelinos, mas isso também é tema de uma outra palestra. Mais uma vez, show business. Adão. A palavra Adã do hebraico quer dizer ser humano, criatura do barro vermelho, porque é a variante da palavra hebraica Adamá. Adamá quer dizer terra fértil, terra vermelha. Então a palavra Adã não se traduz de forma alguma como Adão. Se traduz apenas como ser humano ou como criatura do barro vermelho. Nós sabemos também que no ato criador, a Sagrada Escritura registra que Deus criou o homem, o ser humano, do barro. É interessante, porque isso em princípio nos parece ridículo, não é? Mas na verdade não é. A própria ciência já provou que todos os componentes químicos existentes no corpo humano se encontram na Terra. E a Terra tem componentes químicos que nosso corpo não tem, mas todos que têm nosso corpo se acham na Terra. Então, sem dúvida, nós somos feitos da mesma matéria do planeta, com a mesma estrutura do planeta. O planeta tem aproximadamente 3/4 de água, que alguns falam 66, outros falam 75, até hoje não sei se conseguiu chegar a uma conclusão absoluta. Mas o percentual de água no corpo humano é o mesmo, então a estrutura é parecida. O espírito é outra história. Nós estamos falando de matéria. Quando se fala da criação de Adão, na verdade não criou, como eu disse, não Adão, mas disse que criou o ser humano. Macho e fêmea os criou.
E lá já diz que criou macho e fêmea. Então ali já houve a criação da primeira mulher. E que não tem nome. Não tem registro do nome dela. Porque todas as pessoas, não, a primeira mulher foi Eva, mas nem pintando de azul. Mas nem se fizer muita força. Porque o registro diz que criou o ser humano, macho e fêmea os criou. A ideia de Eva vai ser passada depois. Tanto que existe na mitologia uma entidade feminina que se tornou um demônio que odeia a humanidade, inclusive odeia ainda mais o ser masculino. Porque teria sido essa primeira mulher que foi desprezada pelo primeiro homem. E esse mito é chamado de Lilith. E é interessante porque já nos dá uma dica do que você pode analisar a sua vida, meu irmão. Nessa hora eu estou falando para os homens. Olha o que uma mulher desprezada pode fazer. Ela pode virar um demônio e te odiar. É melhor não. É melhor não. Já diz de cara, não quero, porque se depois desprezar vai dar problema. Ou, como se costuma dizer, trazendo para o dia de hoje, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Aí então, logo após, o ser humano, não Adão, o ser humano, a humanidade, pede a Deus um objetivo. Porque a palavra rava do hebraico quer dizer vidas. Uma palavra vida no plural. O ser humano não está pedindo Eva, não está pedindo uma mulher. Porque o ser humano foi criado simultaneamente, macho e fêmea. Isso está registrado na Bíblia. É só ir lá e ler. O problema é que a maioria das pessoas tem a Bíblia aberta, ou no Salmo 23 ou no 90, comendo poeira. Se você pegar essa Bíblia, arrancar aquelas 2 páginas e refazer, a Bíblia está 0 bala. Na hora que você vai abrir na Gênesis, até rasga aquele douradinho que foi pintado. Tira o lacre dela, é arriscado sair mofo dali. Porque umidade, calor. Então a Bíblia do cara está lá aberta e é interessante que as pessoas acham que os espíritos malfeitores vão passar ali para ler a Bíblia. Não vou entrar nessa casa não. Por quê? Porque o Salmo 23 está ali. Tem um Salmo 90 e 91, não quero mais não. Igual aquela oração de purificar o ambiente, o cara põe atrás da porta, eu abro, não vejo, eu vou embora, fecho, não vejo. Vamos e venhamos. Pra cima de mim? Por que não? Porque o espírito maligno vai chegar e tem oração ali de proteção do ambiente, eu não vou entrar não. Vamos ver essa fiada. Então, o ser humano pediu o objetivo. Pediu a Deus o objetivo, e Deus lhe deu rava, vidas. É ali a instituição clara da pluralidade das existências. Deus dá a ele o recurso para que ele pudesse evoluir. A árvore, famosíssima, o Éden. Éden quer dizer apenas planície. Hoje entende-se a palavra Éden por uso ou por extensão de sentido como jardim de delícias. Então as pessoas chegam e... o jardim do Éden. Aí já começa a virar pleonasmo. Porque a palavra Éden já dá uma tradução não original. Original é uma planície. A palavra Éden, variante da palavra hebraica, é planície. Tanto é que é Ga-Éden, é o jardim de planície e não de delícias. Aí virou o Éden apenas hoje. Quando fala Éden, um jardim maravilhoso, perfeito. Jardim do Éden já virou o pleonasmo. Para quem não sabe, pleonasmo é uma figura da língua portuguesa que reforça o sentido. Então, por exemplo, eu vi com os meus próprios olhos. É claro que eu vi com os olhos meus. Mas quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Fui eu que vi, ninguém me contou. Eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos. Ou seja, eu sou testemunha do fato. Existe também o chamado pleonasmo vicioso, que a nossa língua não suporta, mas é entendido, é estudado. Que é o famoso entrar para dentro, subir para cima, sair para fora, Vasco vice. Então, é pleonasmo vicioso, porque Vasco é vice. Falar Vasco vice é pleonasmo vicioso. Entendeu? E eu posso falar porque eu sou ziquista. Eu não sou flamenguista. Fala mal do Zico, eu falo mal do Alberto Dinamite. Como é que a conversa muda? Eu vi os dois jogarem. Quem não viu, fica quietinho. Vá no YouTube e vê. Sou fã dos dois, tanto do Zico quanto do Alberto Dinamite. Mas que Vasco vice é pleonasmo vicioso, é. A famosa árvore, Deus criou tudo, as vegetações, todas as árvores. E, inclusive para os veganos, se tiver algum aqui, não levante a mão. Porque eu não sou vegano nem vegetariano, eu sou carnívoro. Mas a Sagrada Escritura registra, através desses capelinos que fazem o registro da Gênese, que eles viviam num local que não se comia mais carne. E nós sabemos que esse é o nosso destino. Nós vamos nos libertar do consumo da carne, do consumo de derivados de animais. Isso vai acontecer gradativamente para um, para outro, mas vai. Mas ainda não é possível para a maioria de nós. Mas isso vai acontecer gradativamente.
E lá ele diz que foi dado o direito ao ser humano de comer qualquer erva do campo. Não falou para comer animais. Nem ovos, nem leite, falou erva do campo. Aí os veganos ficam assim, falei? Não tem pino, Pedro, falei? Ah, mas a Bíblia então não fala que não pode comer carne? Infelizmente fala, porque a partir do capítulo 6, onde há o dilúvio, imagina o seguinte, o registro de um aguaceiro que mata tudo que está na terra, tem que colocar uma família dentro e os animais tudo dentro de uma embarcação. O que sobrou de vegetação? Vai ter que comer o quê? É claro, porque senão Deus estava só de brincadeira. Falei assim, ó, coloquei você dentro só para ver vocês morrerem de fome. Porque eu só posso comer erva. Não tem mais, vai morrer de fome, irmão. Vai morrer porque eu quero. Não, ali há uma ordem, que se poderia então consumir carne animal. Entendam que isso é mitológico. Para nós, na filosofia, o mito é a tentativa racional de explicar aquilo que eu não sei. Eu não sei a resposta, então eu tento criar uma resposta o mais racional possível. E ali há um registro dessa tentativa de racionalização. Mas a famosa árvore do meio, essa não comerás. Porque é muito normal, não é muito normal. Um pai deixar um filho desencapado, propositadamente falar para o filho, ali você não põe a mão não. Não é assim que vocês fazem? Deixa um filho desencapado e fala para a criança, não pôr a mão, não é isso? Não, porque senão não é normal isso? Pois é, se Deus tivesse feito isso mesmo, qual era o convite? Come, bobão. Come, bobo. Ó, lá não pode, a mesma coisa dizer assim, ó, colocar, na época devia ser só neon, não deveria existir LED, mas aquelas setas de neon colorido apontando, venha, coma aqui, fast food nesta árvore. É claro que foi um convite. Que fruto que era aquela? Mas nem de longe. Nem de longe. Não existe a palavra maçã na Sagrada Escritura, nem no hebraico, nem no aramaico do Antigo Testamento, nem no grego do Novo. A palavra maçã não aparece na Bíblia em lugar nenhum. De Gênesis a Apocalipse ela não existe. Lá diz que o ser humano comeu a fruta da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem nada de maçã. Ah, então por que maçã? Existem ideias. Uma que provavelmente alguém odiava maçã, outros dizem que numa certa língua da antiguidade a palavra maçã se assemelhava muito à palavra morte. Então começaram a dizer, era maçã. E no meu caso, sem dúvida, se eu fosse eu cunhar o fruto da lei, eu diria que é o jiló. Porque o jiló não é obra de Deus. Deus criou tudo que existe, mas o jiló não, o jiló sempre existiu. E alguém um dia confundiu o jiló com o diabo. Aí existe uma entidade, mas é o diabo, é o jiló. E eu peço o seguinte, se você gosta de jiló, não faça perto de mim, porque é desrespeito. Você falar perto de um teólogo que busca o divino, dizer que você ama o mal. Não faça isso. Guarde para você. Ali, quando o homem come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o registro mitológico do momento que a consciência se desperta. E eu passo a entender. Então ali que eu aprendi? Não. A consciência desperta. O livre-arbítrio depende claramente de raciocínio. Eu só posso fazer escolhas se eu consigo raciocinar sobre qual poderia ser melhor ou pior. Então ali é a ideia do despertar da razão, não da lei divina. Porque Paulo de Tarso diz no capítulo 12 da carta aos Romanos que nós nascemos com a lei gravada em nossos corações. E a doutrina espírita diz que nós nascemos com a lei gravada em nossa mente. Então, nós já existimos sabendo a lei divina. Ali é o momento do registro, mais uma vez, volto a dizer, mitológico, do momento em que a razão é desperta no ser humano. Onde nós deixamos de fazer parte do reino estritamente animal e passamos a cooperar no mundo hominal. A árvore, então, nada mais é que um símbolo desse despertar. Não tem nada dessa árvore no meio lá. A serpente. Interessante, porque a serpente tinha braço e tinha perna. Porque qual foi a punição dela? Rastejar no próprio ventre. Então o bicho andava. Tem um negócio errado. Não é serpente. A ideia da serpente seria o momento da curiosidade. É quando o ser humano começa a se descobrir, a se perguntar o que é isso. Até hoje, quando crianças, os próprios psicólogos falam que a criança começa a se tocar para se conhecer. Está se descobrindo. O que é isso? Por que eu tenho esse negocinho aqui e você não tem? Você tem um risquinho. Eu tenho um negocinho, um pininho, você tem um risquinho. Por quê? Curiosidade. Então cabe ao indivíduo, de alguma forma, explicar àquela criança que somos seres
e amados absolutamente, identicamente por Deus, com a mesma intenção, com a mesma força, esse amor, mas somos seres diferentes. O homem é o rascunho e a mulher é a obra-prima final. Aí os homens estão me olhando cara feia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O homem é um diabo, que isso ninguém renegue, mas todas as mulheres procuram um diabo que as carregue. Então fiquem em paz. Fiquem em paz que todos nós temos um porquê de existir. A serpente é, na verdade, o despertar da curiosidade. Quando diz, não come não, mas se comer, o que acontece? Curiosidade. Criança, chegue. Aí a gente costuma dizer o seguinte, bate na mão e fala, olha com os olhos e não com a mão. Mas é a curiosidade. O que acontece se eu pôr a mão? Ah, é isso. É isso que acontece. Então tá. Caim e Abel. Terminação El na Sagrada Escritura, na língua hebraica, quer dizer Deus. Então Abel, claramente, é a representação da nossa dualidade íntima de maneira externada. É como se eles tivessem pegado a nossa disputa íntima de bem e mal e colocado como duas entidades que entram em atrito fora de mim, para que eu pudesse entender como é essa briga, essa luta, essa dualidade. O que seria essa dualidade? O bem e o mal, aceso, apagado, quebrado, inteiro, verde, maduro. Parabéns! Que amarelo! Eu pensei que você estava falando em cor. Já viu melancia amarela por dentro? Melancia vermelha aqui. Antes, quando está verde, é branca. Alto, baixo. Fumo, vortemo. Fumo, vortemo. Contrário de fumo, vortemo. Simples. Caim, então, é a representação do mal, da nossa dualidade. É claro que, como espíritas, entendemos que o mal não existe, porque Deus seria incapaz de criar o mal. Portanto, o mal não existe. Mas a representação da ausência do bem. O bem e o que ocorre com a sua ausência, a inveja, o descaso, o desprezo, a maldade, que na verdade não existe, é apenas quando eu estou vazio. Independente da sua ideia filosófica, do seu conceito de linha filosófica, o otimista diria que esse copo está quase cheio. E o pessimista? Quase? Independentemente disso, pergunto, daqui até essa linha, esse copo está o quê? Cheio. E daqui para cá? Mas de jeito nenhum. Oxigênio, gás carbônico, gás hélio, matéria orgânica, matéria inorgânica, vazio é uma coisa que não tem aqui. A natureza odeia o vazio, por isso o processo do vácuo. A natureza odeia o vazio, ela vai fazer de tudo para preenchê-lo. Não existe vazio aqui. O problema é que nós somos muito visuais. Se eu não vejo, eu digo que não existe. O oxigênio foi descoberto em 1776. Ninguém respirava antes disso, né? Já existia, só que ninguém sabia. A dualidade do bem e o mal. Nós vamos ver ali que o invejoso, quem era? O mal. E quem agride? O bem agride? O mal agride. Então, quando o bem não faz parte de mim, ou seja, estou esvaziado do bem, é o que nós chamamos de mal. Mas o mal em si não existe. E então, mais tarde, é feito o registro dessas duas entidades em uma só. Ou seja, nós somos herança de Sete. Ou seja, somos humanos. E a humanidade tem em seu interior a disputa íntima, a briga íntima de bem e mal, de vazio e cheio. O vazio tentando ser destruído, mas o cheio sabendo respeitar os limites. Ou seja, o bem respeita, o mal não. O mal tenta agredir. Então, na verdade, Sete, que o nome hebraico é quase igual, é Hem, né? É quase igual. Esses nomes aqui são complicados. Mas também, mais uma vez, show business. Próxima vez eu falo sobre esses nomes bíblicos. Então, este é o conceito do criacionismo bíblico. Existe um Deus criador que em 7 dias criou um tal de Adão, uma primeira mulher que a Bíblia fala dela, e depois uma tal de Eva. E deu uma árvore e falou assim, come dela não. Não come, que eu vou dar uma volta ali. Aí o camarada come e fala assim, onde você está? Quer dizer, onisciente é uma coisa que ele não é. Porque o cara está lá no Éden e não sabe onde eles estão.
Adão, onde vocês estão? Estou escondido, senhor. Como é que você fez esconder? Ah, eu olhei de repente e falei, pirlim pim pim. Quem não sabe o que é isso, vá no Google. Isso da época do sítio Pica-Pau Amarelo. Fala da tal serpente, que na verdade é a curiosidade despertando. E quando alimenta-se daquela árvore, quando a serpente manda comer da árvore, há o despertar da consciência, da razão. E então, de alguma maneira externa-se o bem e o mal para que possa mostrar a disputa, como é o mal e como é o bem. E então, numa nova herança, coloca-se dentro de um único indivíduo, que é o nosso caso. Nós não conseguimos colocar o nosso bem e mal para fora para vê-lo brigar. Ele briga dentro de nós. Criacionismo científico. Os criacionistas, os físicos, astrofísicos, os cientistas, nós estamos falando de ciência, os cientistas criacionistas defendem que existe um único Criador. Que ele é absolutamente aqui já é outro. Único, inteligente e poderoso. Quem é? Quem é? Nossa, misericórdia. Eu estudo até hoje grego, hebraico, aramaico, um pouquinho de latim, mas cochichês nunca. Eu não sei nem falar sim ou não em cochichês. E eu não leio mente, porque eu sou espírito inferior. É só espírito superior que lê mente. Então, pela misericórdia do Senhor, falem para fora. Até porque para os internautas ouvirem. Eles estão falando de quem? Não! Porque você chega para ele, Deus, que Deus? Que Deus? Você fica no Deus, eu sou cientista, Deus o quê? Você fica maluco. Que Deus? Vai lá para sua igreja, vai falar de Deus. Não estou falando de Deus, não. Estou falando de um ser único, inteligentíssimo e poderoso. 70% dos físicos criacionistas são russos. E quase 100% desses físicos russos, desses 70% russos, são ateus. Interessantemente, defendem que existe um Criador único, inteligente e poderoso. Por que não o chamam de Deus? Porque a religião distorceu Deus. Nós dizemos que Deus é perfeito, mas não o colocamos no nosso dia a dia assim. Porque aí viramos para alguém e falamos, você vai ver a mão de Deus vai pesar na sua vida. Primeiro, meu irmão, quem te diz que Deus tem mão? Deus é maneta. Deus não tem forma humana, nós é que temos. Deus não tem braço, tem perna, Deus é uma consciência cósmica. É o que vai acontecer conosco quando nós nos desprendermos da matéria, seremos consciências cósmicas. Teremos conhecimento de nós. O conceito cartesiano vai manter-se. Penso, logo existo, eu sempre existirei, mas não em forma mais. Deus não tem essa forma, nunca teve. A mão de, quer dizer, agora eu que determino que Deus vai pesar? A mão dele? Então, quer dizer, ele não é perfeito, eu que comando ele na verdade é uma marionete. Não, Deus é perfeito sim, mas nós no nosso dia a dia contornamos isso. A nosso bel prazer, puxamos a brasa para a nossa sardinha. E de um Deus absolutamente único, inteligente, poderoso, dentro do conceito religioso absolutamente, inquestionavelmente perfeito, vemos um Deus tendencioso. Certa vez, na faculdade de teologia, uma professora, primeiro ano, ela sabia que eu tinha entrado para a faculdade para conhecer as línguas bíblicas. Meu principal objetivo. E ela chegou para mim no corredor, olhou nos meus olhos e falou assim, eu acredito na Bíblia do jeito que ela está, sem tirar nem pôr, sem interpretar, sem nada, do jeitinho que está escrito, o que está lá eu aceito como verdade. E eu não falei nada. Nós estávamos conversando aqui no início, né? A teologia determina que eu não emita uma opinião sem que eu seja questionado, porque eu devo respeitar a opinião de todos. Então eu não posso me meter na conversa dos outros. O problema é que a teologia também determina por conceitos éticos que eu não posso me abster de responder. Aí ela se deu mal quando ela virou. O que você acha disso? Nós temos, o teólogo tem um botão aqui nas costas que nós não alcançamos. Ele liga e desliga sozinho. Ele liga quando há uma pergunta. E ele desliga quando o argumento da pessoa acabou de ser assassinado. Matou o argumento da pessoa, ele desliga. Na hora que ela falou, o que você acha? Eu ouvi assim, tec! Virei para ela, olhando nos olhos dela com todo respeito, hoje é muito minha amiga, mas com todo respeito, falei assim, isso é um problema seu com Deus. O meu problema com Deus é outro. Eu busco as Sagradas Escrituras nos textos originais para entender o que eles quiseram dizer. Para mim, interpreta-se sim. Tem textos na Bíblia que são lidos para serem do jeito que estão e tem textos que têm que ser interpretados dentro do conhecimento exegético.
Conhecer a história, a geografia, a língua daquela época, a situação econômica, socioeconômica, financeira daquela época. Eu tenho que conhecer aquele povo, a história deles naquele momento para saber o que eles quiseram dizer. É para isso que eu vim. Mas, da forma que você acredita, minha irmã, está tudo bem, porque você acredita que Deus erra, e eu não. Mas eu não acredito que Deus erra. Você acredita sim. Não acredito que Deus erra. Eu falei, acredita, minha irmã. Por que você está dizendo isso? Eu falei assim, Gênesis capítulo 6, verso 6. Ela pegou a Bíblia, eu falei, parabéns, leia, por favor, em voz alta. E lá está escrito, o Senhor arrependeu-se de ter criado o ser humano. Virei para ela e falei assim, como professor, você deve saber me explicar o que é arrepender-se. Ela arrepender-se e reconhecer que errou. Eu falei, então, se você diz que não há interpretação, a Bíblia está dizendo que Deus comete erros, porque Ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Ele cometeu um erro ao nos criar. Mas para mim não. Ao interpretar, entendo que é uma relação humana, um ser humano tentando explicar o que aquilo aconteceu do ponto de vista humano do arrependimento. Mas Deus não comete erros. Ela ficou estática, parou, olhou, simplesmente foi embora. 3 dias depois me procurou. Eu posso falar com você? Eu falei, claro que sim. Eu quero te pedir desculpas. Eu falei, pelo quê? Por aquilo que eu falei, não, minha irmã, não tem que pedir desculpa, é a sua opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Ela, não, mas eu estou errado. Porque eu tenho que respeitar a opinião dos outros. Falei, então agora você acabou de estar certo. Você seguiu o conceito que nós aprendemos aqui de apologética, a ciência da defesa da fé, não do ataque. Virou grande amiga minha mesmo. Mas precisamos dialogar. Então eu não posso me abster, mas também não vou me meter. Um dia eu estava numa fila, até comentando com um colega, na fila e alguém, não, que a Bíblia está cheia de erro, que a Bíblia tem um monte de erro, e dizer o quê? E infelizmente não coça. A mão coça, a sola do pé coça, as costas em volta do botão aqui nas costas coça, mas a ética diz, cala a boca. E eu, bico fechado. Aí aquele negócio da pessoa conversando na fila, a pessoa fica animada e vira, não é? Pensei assim, acabou de dançar. Não vai nem lembrar quando chegar no caixa o que vai fazer. Virei e falei assim, você é espírita, não é, meu irmão? Sou. Então, por favor, leia a questão 59 do Livro dos Espíritos, onde Kardec diz, deveríamos então tirar daí que a Bíblia contém erros? E o próprio Kardec diz, a Bíblia não contém erros, ela é mal interpretada. E eu te afirmo, como teólogo, que é porcamente interpretada. Mas erro ela não contém, não. Ah, é? Tem isso lá? Falei, tem. Existe também dentro do criacionismo científico um conceito famosíssimo, a maioria que já deve ter lido, ainda que não sejamos entendidos, quero que fique claro, por ser teólogo, meu foco é religioso e filosófico. Mas nós não podemos abrir mão da ciência. Não podemos, não temos esse direito. Então não é o meu campo de análise, de vivência. Mas precisamos estudar, então nós estamos estudando juntos aqui. Dentro desse conceito alguém já deve ter falado no chamado design inteligente. Qual é a ideia do conceito do design inteligente? Se tudo funciona com uma inteligência, com uma organização, se tudo isso é um efeito de um... Se tudo isso foi criado por um Criador, e tudo isso funciona com inteligência, com lógica, a razão nos diz que se o efeito é inteligente, demanda necessariamente que a causa também seja. Então, o design inteligente é a defesa da ciência, dizendo que se tudo funciona com inteligência, com organização, com lógica, quem está por trás disso também tem inteligência suprema e lógica. Então, essa seria a ideia. Observando o que existe, eu vejo que as coisas funcionam em harmonia. Então, se eu defendo que é criado, então o Criador também é inteligente. Existe e é inteligente. Claro que poderia se falar horas e horas sobre isso, mas teríamos que buscar um especialista na área, que sem dúvida vai ter um conhecimento, um cabedal de conhecimento infinitamente maior que o meu. Mas são 4 argumentos dentro do criacionismo científico. Agora nós vamos para o evolucionismo. Até aí tudo bem, gente? Tem uma prova no final com média 7, eu pedi para avisar. Avisaram? Os internautas também, meus irmãos. Se você está assistindo, a prova vai estar disponível no site. Se você tirar menos que 7, a sua internet vai ser destruída.
Vão bloquear os DNS todos, os provedores todos, vai cair tudo. Só para você ficar sem. Imagine você sem WhatsApp, sem Facebook. Pois é, então é melhor tirar no mínimo 7. O evolucionismo, Alexander Oparin. Alexander Oparin. Ele criou um conceito interessantíssimo da ideia de que nós teríamos sido, na verdade, a Terra teria sido um berço preparado para a vida. Teria que haver uma mudança. Eu preciso só fazer uma mudança de apresentação, que eu tenho uma mais atualizada ali. Com licença. Eu tenho uma mais atualizada aqui, que tem inclusive o nome completo deles. Você que está mais atualizado. Peço desculpa a todos. Alexander Ivanovich Oparin, ou Ivanovich Oparin. Data de nascimento, data de morte. Ele determina que haveria uma condição de pressão de gases e de descargas elétricas que poderiam transformar no planeta dois compostos inorgânicos em um composto orgânico. Ou seja, seria em termos, como nós dizemos no latim, uma situação de reducto ad absurdum, ou seja, uma redução absurda, uma coisa absurda. Imagina uma cadeira e uma mesa, em algumas condições ela se torna um ser vivo. É claro que isso é uma redução absurda, só para vocês terem uma noção. Pegariam compostos, imagine um determinado elétron, uma determinada molécula de ferro ou de qualquer outro elemento, em certas condições de temperatura, de pressão e descarga, elas se uniriam e se tornariam orgânicas e não mais inorgânicas. Ele propõe a ideia de que a Terra passou por isto. Mas não somente ele. A teoria, inclusive, é chamada de Haldane-Oparin ou Oparin-Haldane, porque John Burdon, Sanderson e Haldane também defendeu essa ideia. Os dois montaram um trabalho juntos que defendia isso, que o planeta foi, ou seja, nós estamos falando agora de evolucionismo. Então, há uma evolução ali. Aquilo era matéria inorgânica dentro de certas condições de temperatura, certos gases, certos elementos. Aquilo se tornaria algo orgânico. A teoria, a primeira parte, é pensada por Stanley L. Miller e Harold C. Urey, conhecida como Miller e Urey, essa demonstração da teoria do Oparin e do Haldane. Eles conseguem fazer uma condição eles fazem uma verificação que a Terra poderia ter realmente esses elementos naquele período. Metano, hidrogênio, eu não me lembro os outros agora, mas volto a dizer, não é minha área de atuação, mas também vapor de água tal, e eles conseguem verificar que sim, haveria essa possibilidade. Na segunda parte, um cara chamado Sidney Fox consegue colocar inclusive as descargas elétricas e encontrar realmente a transformação de substâncias num aminoácido básico. Ou seja, virou orgânico. E isso foi comprovado, é possível. Isso há uma prova disso. Através do estudo desses indivíduos, teoria dessas criaturas, demonstração desses indivíduos. Ok? Anaxágoras, 500 anos antes de Cristo, defendeu, 500 anos de Cristo, exatamente isso. Que era a famosa sopa primordial. Até aí tudo bem? O que seria isso? A Terra estava em condições de gerar vida. Não tinha vida, mas em certas condições a vida surgiu ali. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, também conhecido como Hermann von Helmholtz, data de nascimento e de morte. Ele tem até a hipótese da panspermia cósmica. O que ele defende? Ele já defende que a Terra realmente, de acordo com o conceito Oparin-Haldane, estava preparado. E a vida, na verdade, surgiu não somente nisto, mas ela pode ter vindo através de meteoritos, de meteoros, de astros ou
ou pedaços de astros externos à Terra, que no impacto trouxeram vida. E então essa vida encontrou a sopa primordial, inclusive defendida por eles, e então ali, nessa situação, a vida pôde se desenvolver. E como nós a conhecemos, a primeira célula vai se iniciar e ela começa a aprender a se dividir. Então chegou nos seres mais complexos como nós. Acredita-se que a ameba teria sido a primeira, alguns defendem que a ameba teria sido essa primeira célula, mas aí já tem a ver com biologia, com física, não é minha área. Então, interessante porque Anaxágoras defendia isso e Ludwig também. Anaxágoras defendia a ideia da sopa primordial e o Hermann Ludwig diz, olha, além disso, dessa sopa, ele defendia o seguinte, não acredito que a vida se gerou por ali, mas estava o preparo certinho. Ou seja, você acabou de fazer aquela pipoca, show de bola. Você não vai pôr a panela quente no colo, vai. Aí o que você tem que arrumar? Uma vasilha. A vasilha estava pronta e a pipoca teria vindo no céu. Ou seja, veio a vida de lá e ela encontrou a condição perfeita. O que no Jornada nas Estrelas chamamos, a Terra é um planeta de classe M. Um planeta habitável para a nossa forma de vida. A ciência diz que ainda não encontrou vida em outros planetas da forma que nós concebemos vida. Nós concebemos vida baseada em carbono, mas pode existir vida baseada, por exemplo, em silício. Ou seja, a ciência não descobriu vida conforme a concebemos em outros planetas. Mas já foi descoberto que nestes elementos, que em alguns meteoritos caindo, descobriu-se inícios de vida ali, princípios vitais, ou seja, vamos dizer, a base para a vida estaria ali. E elementos que teriam condições de navegar pelo universo e se chegar aqui ainda vivos. Olha que coisa fantástica. Charles Robert Darwin. A maioria não sabia nem que tinha Robert no nome, né? Mas é Charles Darwin, famoso. Darwin defende a ideia de que tudo que existe evoluiu de um momento. Aí a ideia existe um britânico que defendeu a ideia do Big Bang. E é interessante que esse britânico, nem ele acreditava muito nisso mesmo. É isso que é interessante, mas é aquela velha história. Ele criou o conceito e o conceito passou a existir. E Darwin entendia que tudo que existe evoluiu. Inclusive a ideia de que, por exemplo, para o evolucionista, a girafa ela teria o pescoço grande, mas não tão grande. E ela, com a necessidade, evoluiu para alcançar folhas mais altas, lugares mais altos. E o criacionista defende que a girafa já foi criada do jeito que ela é. O leão foi criado do jeito que ele é, a onça, ninguém variou de ninguém. O evolucionismo diz que, a partir de um determinado momento, houveram certas mudanças que, inclusive, eles determinam que teria sido ao acaso, sem uma lógica aparente, e foram criando novas versões de seres vivos. As pessoas, que o homem evoluiu do macaco. Veja bem, gente, há mais de 30 anos, os darwinianos, ou darwinistas, eles não defendem essa ideia. Eles defendem que o homem evoluiu de uma linha de macacos. Porque a primeira coisa que alguém perguntava para ele, então por que esse macaco não virou gente? Aí eles deviam ficar com muita raiva. Em algum momento eles falaram assim, não. E eles perceberam, existem orangotangos, existem gorilas, existem variedade de primatas. E o ser humano também é um primata. E ele teria então variado de uma linha. Esta linha, um determinado, vamos imaginar que fosse o orangotango. O orangotango evoluiu e virou ser humano. Aí já não teria mais orangotango no planeta. Seria essa a ideia. Uma linha de primata evoluiu, não todos os primatas. Então as pessoas, evoluiu do macaco? Cuidado ao dizer isso, porque é desinformação, desconhecimento. Eles não defendem essa teoria. Há mais de 30 anos não há defesa disso. Um tal de Hugo de Vries, também conhecido como Hugo Marie de Vries. Hugo Marie de Vries defende que ele fazendo pesquisas de uma rosa, ele observando uma rosa, viu uma rosa originalmente, que veio há muitos anos, e rosas que foram sendo adaptadas, plantadas. Ele foi vendo que elas carregavam características, mas foram se tornando flores muito distintas. Então ele defende um princípio chamado hereditariedade de genes. Então, realmente ele reforça a ideia de Darwin, que evolui mesmo,
que há um ceder de alguns elementos de um para o outro e ele se completa de alguma forma e se torna uma outra criatura, uma outra flor diferente. Então, volto a dizer, absolutamente científico isso. Essa primeira parte aqui. Livro dos Espíritos, questão 43, 44 e 45. Isso aqui é chamado de dever de casa. Leiam e vocês vão perceber que concorda claramente com isso aqui. Anaxágoras, conceito de Ludwig Helmholtz, a hipótese da panspermia cósmica. Emmanuel, A Caminho da Luz, capítulo 1, o verbo na criação terrestre. E o conceito darwiniano está na agênese, não na gênese bíblica, mas a gênese kardeciana, capítulo 11. E Emmanuel, A Caminho da Luz, capítulo 2, a grande transição. Nós falamos inclusive de um tal de elo perdido, que Darwin defende, e eles chamam de perdido porque até hoje eles estão procurando o elo entre este macaco e o ser humano. Seria um elo perdido. André Luiz defende, em Evolução em Dois Mundos, que existem planetas de transição. Um indivíduo, em algum momento daquele último estágio de forma animal, ele é levado para esses planetas. Lá ele passa pela mudança até se tornar um ser hominal. E então ele é levado para outros planetas. André Luiz fala de colônias em lugares e de planetas que são preparados para essa mudança do reino animal para o reino chamado hominal. Para a ciência, o reino hominal não existe. Isso é espiritismo. Para nós separarmos o homem dos demais animais. O homem racional, nem sempre, né, pelas coisas que nós vemos, mas racional, porque de acordo com o conceito de René Descartes, penso, logo existe, então seria racional, espera-se que isso seja, mas o que as pessoas têm feito não parece que a razão está sendo levada em consideração de forma alguma. Mas lá existem provas, a doutrina defende isso. Até aqui tudo tranquilo? Alguma pergunta? Só aqui tem 4 questões à prova. Qual é o tema de hoje? Criacionismo versus evolucionismo. Onde se encaixa? Agora nós vamos então ver onde que a doutrina espírita se encaixa. Afinal de contas, depois do que vocês viram, a doutrina espírita é criacionista ou evolucionista? Evolucionista, criacionista, é isso? Por favor, só para estatística, o pessoal da internet não vai ver, mas estatística pessoal. Quem defende que o espiritismo é criacionista, levante o braço. Sem medo, gente. Tem medo de mim não. Quer que eu feche o olho? Eu não vou ver, não vou fazer estatística. Obrigado. E quem acredita que é evolucionista? Ok, valeu. Pode ser as duas coisas? Não sei, pode? 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 Eu posso torcer pro Flamengo e pelo Vasco ao mesmo tempo? Pode. Pode, porque você é flamenguista de coração, ou seu filho virou jogador de futebol e joga no Vasco. E aí? Não torce não, é meu filho, mas vai perder. Vai? Você vai rezar de joelho, fala, meu Deus, faça que o Flamengo dessa vez perca. E que seja com o gol do meu filho. E o pai fica todo orgulhoso, meu filho, jogador de futebol, é de qual time? E o cara de camisa do Flamengo, do Vasco, meu irmão, você está com a camisa do Flamengo, você perdeu uma aposta? Não, eu sou flamenguista. Então pode torcer pro Flamengo ao mesmo tempo pro Vasco? Pode. Pela propaganda da Globo. Pois é. Não é verdade? Por isso que eu deixei de ser flamenguista. Na verdade, eu deixei de ser flamenguista quando o Flamengo ia contratar o Adriano pela segunda vez. Aí eu falei assim, não posso ser para um time que a administração é um bando de idiotas. Aí parei. Vamos lá. Espiritismo. Deus, para nós espíritas, Deus é o quê? É isso? Alguém discorda? Deus para nós não é isso? O que é Deus para nós? Causa primeira E ele não é criador, único, inteligente, poderoso, não? É ou não é? Único. Se ele é único,
e ele é criador, então ele é o criador único. Então ele é a causa primeira. Nós temos um probleminha grave de tradução. Francês não é minha língua, não conheço nada, conheço pouquíssimas palavras, mas posso afirmar que premier e primaire são coisas muito diferentes. Primaire é primário, premier, primeiro. Tanto é que o premier de tal país é o primeiro ministro, premier. A doutrina diz, lá no original no francês, premier. Então é a causa primeira. O amarelo é uma cor básica? Uma cor primária? Sim ou não? O azul? Qual veio primeiro? Pode provar? Porque para afirmar eu tenho que ter certeza, tem que ter prova. Pode provar? Qual veio primeiro? Só porque é primário não quer dizer que seja primeiro. Deus não é a causa primária, é a causa primeira de tudo o que existe, inclusive Jesus. Para nós, existe também o conceito do que é por Deus, que é Criador, único, inteligente. É isso? Sim. Sagrada Escritura, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Do pó viestes, ao pó voltarás. Mas o Espírito volta para Deus que o deu. Mais uma vez, os compostos químicos vão se decompor e vão voltar a ser os componentes químicos básicos da nossa tabela periódica e vão voltar. Mas eu sou espírito imortal, criado absolutamente por amor. E eu vou para onde? Que muda alguma coisa? A doutrina espírita acredita nisso ou não? Reencarnação necessária para que haja Rava. Reencarnação. Vidas sucessivas. Evolução. Vou evoluindo, vou ganhando conhecimento, vou aprendendo. Como diz a música, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Ou seja, em cada momento, em cada passo, eu faço escolhas. Tenho liberdade de escolha, mas para cada escolha existe uma consequência. Livre-arbítrio e o determinismo que decorre dessa escolha que eu fiz. Dentro desse conceito, nós vamos ver Paulo de Tarso falando aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7. O Senhor não permite escarnecer-se. O que seria isso? Deus não se deixa fazer de bobo. Pois tudo o que plantardes, certamente ceifarás. Você planta o que você quiser, mas na hora de colher, não tenha dúvida, você vai colher exatamente aquilo que você quis plantar. Ali já não há escolha mais. Vou ter que colher o que eu escolhi plantar. Na hora de plantar, eu fiz uma escolha. Agora, dorme com essa. E aceita, meu irmão, porque dói menos. A reencarnação vem desde a Cabalá judaica, que diz que deverá o ser humano vergar a forma física quantas vezes necessárias forem, até que se cumpra a Torá do hebraico, lei divinamente revelada. Até que consiga cumprir completamente. Quantas vezes necessárias forem vergar a forma física, até a Torá fala, até a Cabalá fala de reencarnação. E ela é necessária para que eu tenha oportunidades constantes de evolução, tanto quanto moral. Com que objetivo? A doutrina espírita discorda disso? Alguém aqui discorda? Ou isso é realmente o que o espiritismo defende? É? Comunicabilidade com os mortos. Prova de que existem espíritos em níveis de uns mais, outros. Quando nós vamos ouvir falar sobre os dissidentes do sistema solar Capella, nós vamos perceber indivíduos que evoluíram moralmente e outros que não. E então o plano espiritual superior diz: se vocês que não conseguiram evoluir,
Eu sinto muito, mas vocês vão ter que ser retirados daqui. Porque hoje vocês estão aqui como alavancas de trava, como âncoras da evolução do planeta. Então vocês agora estão fazendo mal ao planeta e vão ser retirados. Ah, eu quero ficar, não tem mais querer. Teve todas as oportunidades possíveis, não quis, agora você vai. Não tenha dúvida, Deus não vai abrir mão de você. Você vai para um planeta que ainda com alta evolução que você tenha, lá você vai aprender a evoluir. E então, se for possível, poderá retornar aos que você está deixando para trás. Pluralidade dos mundos habitados. A vida é de um mundo para outro. Nós sabemos disso. A Sagrada Escritura... Emmanuel diz que mundos por onde Jesus passou hoje não restam sequer poeira cósmica. A ciência já tem analisado e verificado, e ainda estão em estudos, pesquisas, que o buraco negro que está no meio de todas as galáxias, né, ele na verdade funciona não simplesmente como um destruidor, mas como um tipo de reciclador de astros, de elementos. Então, quando Emmanuel fala que mundos por onde Jesus passou hoje não resta sequer poeira cósmica, esses mundos em algum momento deixaram de existir, viraram poeira cósmica, voltaram ao fluido cósmico, que é o fator utilizado para criar tudo que existe. Inclusive novos Então a ciência prova e a doutrina espírita também aceita a ideia de que um mundo pode semear o outro. Sim. Os primeiros viriam, os primeiros habitantes vêm de outro mundo. Pergunta a vocês, a Bíblia fala de extraterrestres? Não. Sim ou não? Eu acho. Sim, não, eu acho. Ó, não estou achando, você está muito no meio do caminho. Você fala, pode ser os dois, agora já acha. Pois é. O que acontece? Fala sim. Fala porque Jesus existia antes da Terra. Se ele existe antes da Terra, ele é o quê? Extraterrestre. Ué? Uma questão simples, razão. Só parar para pensar. O cara existia antes do planeta Terra. Terráqueo ou terrestre ele não é. Então a Bíblia fala de extraterrestre, sim. Inclusive quando a Sagrada Escritura fala dos chamados anjos. Do grego ângelos, quer dizer mensageiros. São espíritos elevadíssimos que vêm como mensageiros de Deus. Já pré-existiam a Terra. Porque a Terra não tem esse nível ainda. Extraterrestres. O Egito recebeu extraterrestres. Exilados do sistema solar Capela. É só ver a história do Egito, a inteligência daquelas criaturas. Mas isso fica para uma outra palestra que eu falo sobre isso. Mais uma vez, show business. Alguém vai ficar curioso, eu vou ter a oportunidade de poder falar de novo. Eu preciso pagar falando, meus irmãos. Tem que encontrar alguém que pague ouvindo. Senão eu não consigo pagar minha dívida. E é alta, muito. Acho engraçado. Meu irmão, Deus te paga. Eu falei, não paga, não, ele só está abatendo. Abatendo e o juro continua correndo. É praticamente invisível a diferença. O número que eu tenho na minha conta é altíssimo, só que ele tem um tracinho do lado. Sinalzinho. Esse sinalzinho que me perturba. É negativo. Até aqui, alguma dúvida? Então, meus irmãos, eu pergunto mais uma vez. A doutrina espírita é criacionista ou evolucionista? As duas coisas. Paulo escreve ao povo de Tessalônica, dizendo, estuda tudo e de tudo retendes o bem. Quando nós começamos a estudar, nós vamos ver que a doutrina abraça essas duas linhas de pensamento científico, mas os abraça em absoluta, em completa harmonia. Ainda que detratores da doutrina possam ir contra, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, prove, é tudo que eu te peço. Mas não porque você acha. Na filosofia nós dizemos, quando alguém vai emitir um pensamento, dizemos a ele, elabore, explique a sua resposta. A doutrina diz que tanto criacionistas como evolucionistas têm aspectos de linha racional. Nem todos os aspectos, mas tem. Então a doutrina espírita se encaixa onde? Como disse o nosso irmão no início, por causa do início da palestra, deixa eu voltar rapidamente aqui.
Ele disse assim, entre o criacionismo e o evolucionismo, é aqui o X. Ou seja, qual é a pergunta? Onde se encaixa o espiritismo? Esse é o X está aqui, ó, se encaixa no meio. Doutrina tem aspectos de ambas e trabalha em completa harmonia, sem uma destruir a outra de forma alguma. Agradeço a todos pelo convite, pela oportunidade. Acredito que esse já é o terceiro ano que eu participo, ou quarto. Já perdi a conta. Descobri que eu sou uma das figurinhas repetidas desse evento e eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Mas eu costumo... Quarta vez? É a quarta vez. Então, pela quarta vez, vou dizer algo a vocês, da mesma forma, com a mesma verdade do meu coração. Agradeço a vocês de todo o coração. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre as bênçãos das suas vidas. Porque ainda que não sendo um profeta, quem me dera, mas o que no momento é o que se aproxima. O profeta Isaías diz, aquele que recebe em sua casa um profeta do Senhor e permite que ele fale, receberá em dobro as suas bênçãos. Vocês me recebem na cidade e na casa de vocês, permitindo que eu fale do meu Senhor. Então eu evoco dos céus a bênção de Isaías sobre vocês. Que as suas bênçãos sejam dobradas em nome de Jesus. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele, eu afirmo sem nenhum medo, que por enquanto essa é a única coisa que eu sou capaz de fazer por amor na minha vida, falar do meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido, não vou limpar nenhum dos seus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que não passo de um trapo de imundície. E encerro em definitivo com as palavras de Aurélio Agostinos, o bispo de Hipona, conhecido carinhosamente por nós como Santo Agostinho, quando ele fala do encontro com Deus. E se vocês, meus irmãos, à distância e dos presentes ainda não tiveram esse encontro, eu oro ao Senhor que vocês tenham. É fantástico. Não nos torna imediatamente ninguém melhor que ninguém, mas nos faz nos tornar mais vigilantes e mais observadores do amor desse Deus por nós. Agostinho diz assim, e assim eu encerro a minha fala, mais uma vez, com o coração transbordando de gratidão pela oportunidade que eu recebo. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior das aventuras. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Claro que sim.